Boa tarde, galera. Estamos começando aqui nossa aula de Química 1 sobre estudo de gases, certo? Parte fundamental da química, também é um assunto muito relevante dentro da física, nos ajuda muito para o ensino médio, assunto muito recorrente nos diversos vestibulares e também para quem quiser fazer áreas como engenharia, própria química. Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos tentar tirar todas as dúvidas, vamos tentar conversar o máximo possível. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a ideia do estado gasoso. O que é o estado gasoso? O estado gasoso é aquele que compreenderia gases e que compreenderia também vapores. Então, os gases e os vapores são faces diferentes desse mesmo estado, que tem muitas características em comum. Algumas diferenciações legais que eu posso dizer de cara é o seguinte: no gráfico de aquecimento, quando você pensa num gás, seria aquela substância que sofre liquefação. O que seria liquefação? É a transformação do gás em líquido pela redução da temperatura. Então, o gás, não importa que pressão você faça sobre ele não se torna líquido. Já o vapor é qualquer substância que, no estado gasoso, pode se transformar em líquido por dois métodos: ou abaixamento de temperatura ou aumento de pressão. E para esses dois casos, são um caso de condensação, tá ok? Então, vapor sofre condensação, gás sofre liquefação. Mas sem parar muito nisso, porque isso vocês estudam bem quando estão vendo fases de agregação da matéria, vamos para frente para falar características do estado gasoso. Então, quando eu falar que gás, entenda estado gasoso. Mas principalmente na química a gente trabalha o gás mesmo. Uma dica legal para quem vai fazer vestibular, um macetezinho é assim: toda substância que naturalmente você conhece no estado sólido ou líquido, estamos falando de um vapor. Toda substância que você não conhece no estado sólido ou líquido, estamos falando de um gás. Professor, explica isso, me dá uma noção. Por exemplo, sal de cozinha, ele é um sólido. Então, se eu colocar um aumento de temperatura, alguma coisa, e você vê a formação de um estado gasoso, você teria vapor de cloreto de sódio. Água, você bebe água nas condições ambientais, você bebe água líquida, então eu tenho vapor de água. CO2, existe CO2 sólido ou líquido nas condições ambientes? Não, professor, não existe. Então, CO2 é um gás e não um vapor. Beleza? Vamos para frente. Gás, por definição, fase de agregação da matéria caracterizada por. Então, o que é que caracteriza um gás? Tentei colocar o máximo de coisas possíveis para enriquecer essa discussão. Então, um gás tem forma e volume variável. Então, o gás, ele não tem uma forma fixa e o volume dele também não é fixo. Eles tendem a ocupar todo o ambiente, todo o recipiente que o contém. Então, pense aí num frasco e você abriu uma garrafa, vamos supor, uma garrafa PET, que anteriormente tinha uma água mineral, aí você tomou toda a água, aquela garrafa ela não está vazia, ela tem ar atmosférico, né, ali dentro, e a forma dela é a forma da garrafa. Se aquela garrafa tiver 500 ml, eu tenho 500 ml de gás ali dentro, certo? Outra característica: o gás ele tem uma elevada fluidez. O que é uma fluidez, professor? Fluidez é a capacidade de escorrer, é a capacidade de se espalhar. Então, por exemplo, se eu pegar um aromatizante e jogar no ar,
Você que está a 10, 15 metros, em poucos segundos vai sentir aquele cheiro, certo? Por quê? Porque o gás ele se espalha, ele escorre, ele tem uma baixa... Já vou explicar o que causa isso. Se ele tem elevada fluidez, ele tem baixa viscosidade. O que é a viscosidade? A capacidade que as moléculas têm de estarem unidas, de se ligarem umas às outras. Então, as moléculas do gás, elas estão com baixíssima interação, com baixíssima atração entre elas, um espaço vazio imenso. Então, o gás tem essa característica de não se ligar uma molécula a outra com facilidade, então baixa viscosidade, que seria o contrário da fluidez. Tendem a formar misturas homogêneas em si. Bora lá. Teu professor na sala vai dizer o seguinte: toda mistura gasosa é homogênea. Em geral, isso é verdade. Então, se eu pegar dois gases e misturar, vou ter uma mistura homogênea. Professor, é possível ter uma mistura heterogênea de gás em condições muito específicas? Sim. Por exemplo, suponhamos que eu tenha um gás muito quente e um outro gás diferente, muito frio, em um mesmo ambiente. Você sabe que o ar quente vai para cima e o ar frio menos denso fica embaixo. Então, se forem gases diferentes e eu tiver sem agitação naquele ambiente, eu vou conseguir ver isso. É tanto que existem questões, por exemplo, de pessoas que estão em incêndios. E qual é a dica que dá? Se você tiver no incêndio, tente engatinhar, tente se arrastar próximo ao solo. Por quê? Porque a fumaça quente tende a subir e o ar mais frio fica embaixo. Então, se você levantar, você respira fumaça e passa mal, podendo morrer. Caso a fumaça, já o ar que não está queimando, vai ficar embaixo, o que permitiria você sobreviver. Então, existem exceções muito específicas que você tem que tomar cuidado. Mas, vamos lá. Mistura de dois gases é o quê? Homogêneo. Ah, professor, posso criar um sistema heterogêneo? Poder, pode. Né? Nunca estou dizendo para você que uma questão específica não possa forçar essa situação, mas é improvável. Outra característica dos gases: eles têm alta compressibilidade e elasticidade. O que é a compressibilidade? Por exemplo, você pode pegar ar e comprimir ele para ele caber em um recipiente muito menor. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de ar comprimido, que se usa em hospitais, extintores de incêndio, por exemplo, botijão de gás também. Você tem um gás que foi muito comprimido, muito resfriado e colocado dentro do botijão. Uma pergunta legal aí. A gente vai sempre voando um pouquinho para trazer umas questões boas para vocês. Que questão é essa, professor? Vamos lá. O botijão de gás, se você balançar, você vai ouvir um líquido. Então, o que é aquele líquido? É porque para fazer o botijão de gás, além de comprimir o gás, você esfria ele. Assim, você faz o que nós chamamos de liquefação. Por isso o nome GLP, gás liquefeito de petróleo. Então, eu baixo a temperatura para colocar ele na forma líquida dentro do botijão. Mas, como eu falei, você não conhece ele sólido ou líquido em temperaturas em condições ambientes. Por isso que quando aquele líquido vai passar para o estado gasoso, ele vira gás e não vapor. Certinho? Então, bora continuar. Também o gás tem elevada elasticidade. Por exemplo, se eu pegar o caso lá do aromatizante, eu tiver uma sala bem grande
e jogar um pouquinho de aromatizante, ele vai se espalhar na sala inteira. Ah, professor, eu quase não sinto o cheiro. Beleza, por quê? Porque ele se espalhou muito, mas espalhar ele vai, certo? Então, o gás tem essa capacidade de se espalhar por todo o ambiente. Graças a Deus, porque imagina uma fumaça e que houvesse um incêndio e ele ficasse naquele lugar. As pessoas, as espécies viriam a óbito caso estivesse ali, né? Desordem estrutural, outra característica dos gases. O que eu quero chamar de desordem estrutural? Aí tu tem que ir lá no sólido. O sólido tem aquela característica dele de forma, de volume definido, porque ele tem uma organização interna que chamamos de retículo cristalino. Ele tem um esqueleto que define a forma dele. O gás não tem. São moléculas aleatoriamente batendo de um lado para o outro. Então, por isso que eu coloquei alto grau de liberdade. As moléculas vão para onde elas quiserem. Uma outra característica dos gases são as forças intermoleculares pouco intensas. Então, duas moléculas de gases, professor, quando uma passa por outra, pode ter alguma atração, alguma repulsão? Alguma sim. Não vou dizer para ti que não haja alguma repulsão, alguma atração, mas não é em grande quantidade, não é algo muito intenso, como é o que ocorre, por exemplo, com um sólido ou com um líquido, tá? Então, existe alguma atração entre moléculas gasosas, mas talvez você possa dizer até que são de intensidade desprezível. Bom, algumas características de um gás seriam volume, temperatura e pressão. O que seria o volume? Volume é o espaço tridimensional ocupado pelaquele corpo, pelaquela matéria. Então, no caso dos gases, o volume corresponde ao volume do recipiente que o contém. Então, se você tem um recipiente de 10 litros, lá dentro você tem 10 litros de gás. Isso é muito útil para questões, porque a questão normalmente não te dá o volume do gás, ela te dá o volume do recipiente. E você entenderá como a mesma coisa, certo? No Sistema Internacional de Medidas, qual a medida de volume? Metro cúbico. E aí eu coloquei algumas transformações úteis para a gente. 1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos. E esse decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Então, vou pegar o exemplo aqui do Piauí. Quando você recebe sua conta de água, está lá dizendo volume mínimo faturado, 10 metros cúbicos. Então, todo mundo paga no mínimo 10 metros cúbicos. Se exceder, você paga o excedente. 10 metros cúbicos seriam o quê? 10.000 litros de água. Certo? Esse mesmo decímetro cúbico, esse mesmo litro, tem 1000 centímetros cúbicos. E centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Ou seja, 1 litro tem 1000 ml, 1 decímetro cúbico tem 1000 centímetros cúbicos. Certinho? E pressão? Professor, o que é pressão? Aí você vai lá na física. Pressão é força sobre a área. Então, por exemplo, aquele caso daquelas pessoas que caminham sobre ovos. Aquilo é possível? Sim. Por quê? Eles têm que ter uma área muito elevada. Eles têm que pisar no máximo de ovos possíveis, para que a área seja bem dividida. Se a área é grande, a força-peso dividida pela área gera uma pressão menor. Então é isso. A pressão exercida seria essa força sobre a área. No caso dos gases, a pressão é o impacto das partículas nas paredes do recipiente. Então, pensa aí comigo. Eu tenho, sei lá, um desodorante spray, lá dentro tem algum gás. E esse gás, ele está batendo naquelas paredes.
E aquela batida naquela parede é o que eu vou chamar de pressão. A unidade, já que pressão é força sobre a área, é Newton sobre metro quadrado, né? E Newton por metro quadrado é chamado de Pascal. Só que Pascal não é uma unidade muito famosa. Não é nem muito famosa, não é a mais usada. Qual é a mais usada? É o ATM, que é a medida da atmosfera. Um ATM tem 101.325 pascais, certo? Ok? O ATM também tem 760 milímetros de mercúrio. E 1 milímetro de mercúrio é a mesma coisa que um Torricelli, um Thor. Essas duas unidades são as que você vai usar, ATM e milímetro de mercúrio. Da onde vem essa ideia de Thor, de Torricelli? É o seguinte, um cientista italiano chamado Torricelli fez esse experimento. Ele pegou uma vasilha cheia de mercúrio, pegou um tubo com vácuo e virou no mercúrio da forma que você está vendo. Como o tubo estava com vácuo, olha, aqui tem uma seta com o nome, pressão de ar. A pressão atmosférica empurrou o mercúrio para subir no tubo vazio, com vácuo, não é isso? E ele mediu a altura da coluna de mercúrio e deu 760 milímetros, ou seja, a pressão que o ar exerce sobre a nossa cabeça ao nível do mar é a mesma pressão exercida por uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Uma outra coisa importante a mencionar sobre a pressão. É assim, uma coisa que eu, quando no ensino médio, pensava, e isso pode ajudar vocês. O que seria a pressão do ar? Imagina a Terra e imagina a atmosfera. Então, tu tem aqui o ponto mais alto da atmosfera até a tua cabeça. Então, existe uma coluna de ar do ponto mais alto da atmosfera até a tua cabeça. Essa coluna, esse peso que ela exerce em ti é a pressão atmosférica. Então, pensa, se tu tiver numa altitude maior, a coluna de ar é menor, então a pressão é menor. Se você estiver num ambiente mais profundo, a coluna de ar é maior sobre sua cabeça, então a pressão também será maior. E a temperatura? Primeiro eu coloquei aqui o que é calor. Calor, porque tem gente que confunde, energia térmica em trânsito, que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, assim, existe uma energia térmica que está fluindo de um corpo para outro. E essa energia térmica é o que chamamos de calor. Não confundir o calor energia com sensação de calor ou sensação de frio. O que é a sensação de calor e sensação de frio? Eu vejo gente dizendo, o frio não existe. Gente, quando alguém fala sensação de calor, sensação de frio, não é a mesma energia calor, tá? Calor é uma energia, mas o que é a sensação de calor? Então vamos lá. Imagina que eu pego na sua mão e você sente minha mão quente, você sente calor da minha mão. Significa que a temperatura da minha mão está mais alta que a sua temperatura. Então, o calor está saindo da minha mão para a sua. Por isso, você sente sensação de calor. Já para mim, sentirei sua mão fria. Por quê? Como sua temperatura é menor, eu perco calor para você. Então, se eu perco calor para você, eu sinto uma sensação de frio. Pense naquela situação, você acabou de tomar um banho
e chegou no quarto com o ar-condicionado ligado e o quarto dá aquele ventinho frio, chega você fica todo arrepiado, né? De frio ali. O que foi isso? Como a temperatura do ar estará menor, ele vai roubar o calor do teu corpo. Por isso você vai sentir frio. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O que é calor e a diferença entre sensação de calor e sensação de frio. Mas o que é a temperatura? Bom, muitos livros dizem que temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas. Mas, gente, dá para fazer uma discussão de um dia sobre isso aí, se isso daí tá verdade. Porque, por exemplo, eu consigo saber a agitação de uma molécula, eu consigo medir todo o grau de agitação de uma molécula. É meio complicado. É tanto que a maioria das escalas, elas são arbitrárias, como, por exemplo, a que nós utilizamos aqui no Brasil, que é a escala Celsius. A escala Celsius foi pensada assim: ao nível do mar, a água ferve a 100 e congela a 0. Então, arbitrariamente foi dito isso. Poderia ter sido 1100, 1000 e 0, mas foi 100 e 0, porque o inventor assim quis. Só existe uma escala de temperatura absoluta, que é chamada de Kelvin. Cuidado, não é grau Kelvin, é só Kelvin, só K. E Kelvin é grau Celsius mais 273. Então, vamos lá. Você vai fazer uma questão de química, você vai fazer uma questão de física. Só existe uma escala de temperatura, que é o Kelvin. Professor, já fiz uma questão que usou grau Celsius. Não, querido, ele não usou grau Celsius. Ele te disse assim, que a variação de Celsius e Kelvin é a mesma, mas a única escala científica, ao ponto de ter algum significado, é o Kelvin, tá ok? Para, por exemplo, 27 graus Celsius, 27 mais 273, 300 Kelvin. Professor, e o que é o tal do zero absoluto? Já vi em filmes, animes e etc. O que é o zero absoluto? O zero Kelvin. Bom, a escala Kelvin tem esse valor de 273 porque estima-se que a menor temperatura existente seria o zero Kelvin. É a temperatura em que todas as energias cinéticas de uma molécula cessariam, ela não teria nenhum tipo de vibração, nenhum tipo de translação, rotação, nenhum movimento. E também ela se tornaria um supercondutor, porque acabaria com a resistência térmica e elétrica. Então ela conduziria corrente elétrica de forma quase que infinita, certo? Então seriam essas as características do zero absoluto. Alguém já chegou no zero absoluto? Não. E existem algumas teorias de que nem era bom que chegasse. Já chegamos muito perto, tá? Mas nunca. Porque ele nem é 273 graus Celsius negativo, né? É menos 273,16 graus Celsius. Até esse vírgulazinho ele é importante. Agora vamos falar aqui de uma coisa bem legal. Existe um conceito chamado gás ideal, que difere do gás real. O que é o gás ideal? Porque, por exemplo, será que todo gás é igual? Você fica pensando. Será que todas as moléculas têm o mesmo tamanho? Será que eu posso comparar uma molécula de hidrogênio com uma molécula de CO2, por exemplo? Uma molécula de butano, vários átomos, não é isso? C4H10 com hidrogênio, será? Não dá, né, para comparar. Então, criou-se um modelo teórico chamado gás ideal, que é uma aproximação que ocorre quando o gás está submetido a baixíssima temperatura e alta temperatura e baixíssima pressão.
o gás se comporta de uma forma ideal. Professor, qual é a característica de um gás ideal? Diz para mim. Primeiro, não existe interação entre as partículas, ou seja, nenhuma força de atração, nenhuma força de repulsão. Depois, os choques são perfeitamente elásticos. Cuidado, bora lá. Vamos lá para a física conversar isso. Existem 3 tipos de choques. Imagina você com uma bolinha na mão. Se você soltar a bolinha no chão, ela bater no chão e lá ficar, nós chamamos isso de choque inelástico, tá? Qual é a vida real? Você joga a bola, vamos supor, a 1 metro de altura, ela bate no chão, quica, mas ela não chega a 1 metro, ela vai chegar a 90 centímetros. Por quê? Porque parte da energia foi dissipada. Esse choque é chamado de choque elástico. E o que é o choque perfeitamente elástico? É outro que não existe. Você solta a bolinha a 1 metro de altura e ela vai ficar pulando a 1 metro eternamente, porque essa energia nunca será dissipada. Isso existe? Não. Por isso que eu digo, gás ideal é uma aproximação. Pensando nisso, qual seria a pressão de um gás ideal? É o impacto das partículas nas paredes do recipiente. Como os choques são perfeitamente elásticos, ela pode bater infinitamente sem perder energia. Beleza? Outra característica de gás ideal é que as partículas são pontiformes, ou seja, o volume das moléculas é 0. Ora, por menor que seja um átomo, ele tem algum volume, mas no modelo de gás ideal eu penso que ele é um ponto, por isso pontiforme, um ponto. Ponto não tem volume, certo? Assim sendo, o volume do gás é o volume do recipiente. Professor, isso é um pouco complicado. Eu concordo. Você vai entender melhor agora que eu explicar o que é um gás real. Na realidade, as moléculas de gás têm uma mínima interação uma com a outra. Então, quando um hidrogênio passa perto de um hidrogênio, ou eles se atraem levemente ou se repelem levemente. E quando eles batem nas paredes do recipiente, parte da energia vira calor. E isso daí faz com que os choques não sejam perfeitamente elásticos. São choques elásticos, ou seja, parte da energia dissipada. Assim sendo, a pressão é o quê? É o impacto das partículas mais a interação das moléculas, que no gás ideal isso não existe. Outra característica de um gás real é que as partículas têm volume, elas não são isentas de volume. Então, o volume do gás é o do recipiente menos o volume das moléculas. Ah, professor, mas esse volume das moléculas é muito pequeno. Sim, mas existe, tá ok? Por isso que eu digo, gás ideal existe? Não. Vamos trabalhar com quem? Com o gás ideal. Ele existe? Não. Dá para o gás real parecer o gás ideal? Sim. A alta temperatura e baixa pressão, um gás rarefeito. Já caiu no vestibular essa pergunta, então fica atento. Aqui falamos rapidamente da diferença entre gás e vapor, não é isso? Vapor é a designação dada à matéria no estado gasoso, quando é capaz de existir equilíbrio com líquido ou com sólido correspondente, podendo sofrer liquefação com simples abaixamento de temperatura ou aumento de pressão. No caso, aqui foi retirado de um livro, você vai substituir essa liquefação por condensação, tá? Já o gás é o estado fluido da matéria impossível de ser liquefeito por aumento de pressão ou só por diminuição de temperatura, o que diferencia do vapor, né? Já mencionamos tudo isso. Quando estudamos um gás, devemos medir e estabelecer relações entre as seguintes grandezas: pressão, volume e temperatura. A quantidade de substância é indicada pelo número de mol. Bom, começamos então agora a estudar a parte matemática, já que a gente entendeu o que é o gás,
que vamos ficar com o gás ideal, que não importa que gás seja, todos serão iguais porque são gases ideais. Bom, são 3 transformações que vamos ver, 3 leis físicas. A primeira é a lei de Boyle. A lei de Boyle é a transformação isotérmica, iso mesma, térmica, temperatura. Então, ocorre a temperatura constante. Quando a temperatura é constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu multiplico pressão e volume, sempre vai dar um valor constante. Olha no gráfico aí abaixo. Quando o volume é V, olha aí no eixo vertical. O volume é V, a pressão lá embaixo é 1. Quando eu dobro essa pressão para 2, olha lá, ó, embaixo. Quando a pressão dobra para 2, o que acontece com o volume? Cai a metade. Porque V vezes 1 é V. 2 vezes V sobre 2 também é V. Então, isso é uma constante e eu posso anotar a lei da seguinte forma. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Toda vez que a transformação for o quê? Isotérmica. Então, a questão vai te dizer temperatura constante. Assim sendo, veja a questão da compressibilidade e da expansibilidade, ou elasticidade. Ao dobrar a pressão de um gás, seu volume se reduz à metade, que foi o que vimos no gráfico. Ao reduzir a pressão à metade, o volume dobra. Então, isso daí é o que nós já mencionamos. A segunda lei é a lei de Gay-Lussac, que é a transformação isobárica. Bárica, de barômetro, vem de pressão, não é isso? Então, é uma transformação a pressão constante. Nesse caso, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Toda vez que eu aumentar a temperatura, o volume também aumenta. Ou seja, se eu olha lá no gráfico, bora lá, ó. O volume é V e a temperatura é 100. Se eu dobrar a temperatura, for para 200, o volume também dobra, V sobre 2. Então, agora não é mais um produto, é uma divisão. V sobre T é constante. E você responderá questões da seguinte forma. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. A última lei desse caso é a lei de Charles, que é a transformação isocórica. Em alguns livros vão ser chamadas de isométrica. E por último, também pode ser chamada de isovolumétrica. Nesse caso, quem é constante é o volume. Então, temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Olha lá no gráfico de novo. Quando a temperatura é T, o volume é 1. Quando a temperatura dobra 2T, o volume também dobra 2. Então, P dividido por T é uma constante. E você responderá assim, ó, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então, vamos lá. Fazendo um resumo. Isotérmica. O volume varia, pressão varia, temperatura é constante. A isobárica, quem não muda, quem é constante é a pressão. Então, muda volume e temperatura. E a isométrica, quem não muda agora, quem é constante é o volume. Então, varia pressão e temperatura. Você vai escrever a equação geral. Então, não me importa uma lei dessas específicas. Escreva a equação geral, que diz assim, ó. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2, V2, T2, certo? Se o volume for constante, cancela volume, fica pressão sobre temperatura. Se for a temperatura que for constante, cancela as temperaturas, fica P1, V1 igual a P2, V2. Nota que, pela equação geral, eu faço qualquer uma das outras 3 leis. Então, quem você tem que compreender mesmo é a equação geral e se as leis são direta ou inversamente proporcionais. Em seguida, temos que falar o que é uma condição normal de temperatura e pressão, também chamada de CNTP.
Isso aqui é bem complexo, assim. Não por ser difícil, mas olha o que ele considera normal. Pressão de um ATM é 760 milímetros de mercúrio. Ok. Ao nível do mar, a pressão é 1 ATM, concordo contigo. Qual é a temperatura normal para ele? 0 graus Celsius. Cara, não sei onde é que ele mora não, né? 0 graus Celsius, temperatura normal nunca, né? Só se ele morar lá no Polo Norte, na Antártida, alguma coisa assim, nesses lugares bem frios. Por ser 0 graus Celsius, 273 kelvins. E aí vem uma questão legal. Um molde qualquer gás, veja a ideia de fazer gás ideal. Um molde qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Como todo gás é igual, porque é ideal, o volume é igual e eu vou chamar isso de volume molar. Vamos falar lá na frente. Bom, chegamos aqui na teoria cinética dos gases. Olha que tu tem um recipiente que as moléculas estão batendo nas paredes aleatoriamente. E como eu disse, choques perfeitamente elásticos, não perde energia. Então, o que é que ela diz? As moléculas de um gás estão em contínuo movimento e separadas por grandes espaços vazios. O movimento das moléculas ocorre ao acaso e em todas as direções e sentidos. Quando eu abro o recipiente, o que é que ocorre? Lá na figura A, olha que as moléculas saem. Se o gás está confinado, olha aí, ó, fica batendo nas paredes do balão para formar aquele balão. Então, a pressão do gás é resultante das colisões de moléculas contra paredes do recipiente. Estas colisões e as colisões entre as moléculas são perfeitamente elásticas, sem perda de energia. As moléculas são livres em seu movimento, ou seja, não existe atração entre as moléculas. Notou que nada mais é do que a definição de gás ideal? Pois é. Teoria cinética, não, nada novo. Vamos fazer aqui uma questãozinha pra gente. Já que, professor, é muita coisa, será que eu entendo? Cara, assiste essa aula com calma. Eu faço a aula completa, mas não cai de uma vez. Assiste, talvez a primeira vez, assiste de novo, vai entendendo, vai copiando, vai parando, toma uma aguinha, respira, beleza? Então, bora lá. Uma bolha de ar forma-se no fundo de um lago que tem pressão de 2,2 atm. Opa, já sei quem é a pressão. A essa pressão, a bolha tem volume de 3,6 centímetros cúbicos. Então, já sei a pressão, já sei o volume. Que volume terá essa bolha quando subir à superfície, na qual a pressão é 684 milímetros de mercúrio, admitindo que a massa do gás contida no interior e a temperatura permanecem constantes? Opa! Vamos lá? Temperatura constante, lei de... qual? Bora lá. Estou esperando responderem para mim. Lei de Boyle, né? Então, bora lá. Como se eu fosse ouvir o que vocês falam. Mas, enfim, eu sinto que vocês estão respondendo. Então, na lei de Boyle, eu tenho P1V1 igual a P2V2. Quem é o que eu tenho no início? 2,2 atm. Quem é o volume? 3,6 centímetros cúbicos. No fim, 684 milímetros de mercúrio. Olha o que tu vai fazer. Eu não posso relacionar ATM com milímetro de mercúrio, mas eu sei que 1 ATM é 760 milímetros de mercúrio. Então, 684 é X ATM. Regrinha de 3 dá 0,9 ATM, tá bom? Se é 0,9 ATM, eu boto aqui, ó, P1V1, P2V2. Quem é P1? 2,2. Quem é V1? 3,6. Quem é P2? 0,9. Quem é V2? É o que eu quero descobrir. Então, fazendo esse cálculo, V2 fica 8,8 centímetros cúbicos.
Antes de eu mostrar a resolução, eu sempre vou enrolar um pouquinho para tu pausar o vídeo, tentar fazer e depois ver se deu certo. Não deu, olha a minha resolução, volta e tenta fazer de novo. Olha aí. Um balão selado, quando cheio de ar, tem volume de 50 metros cúbicos a 22 graus Celsius. Lembra, de cara, não existe temperatura em graus Celsius. É Kelvin, né? E é uma dada pressão. O balão é aquecido, assumindo-se que a pressão é constante. Agora é isobárica, lei de Gay-Lussac. A que temperatura estará o balão quando seu volume for 60 metros cúbicos? Tempo. Já deu tempo de pausar. Pronto, agora eu vou responder. Então, se a pressão é constante, isobárica, então fica o quê? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Quem é V1? 50. Quem é T1? 22 mais 273. Ou seja, 295 Kelvin. Qual é o V2? 60. Quem é T2 é o que eu quero saber. Bora ver se eu acertei. Olha aí. V1 50, T1 295, V2 60, T2 é o que eu quero saber. Substitui e acha que T2 é 354 kelvins ou 81 graus Celsius. Gente, transforma em Kelvin. Tentou fazer com graus Celsius, tu erra. Não existe grau Celsius. Grau Celsius é a invenção de alguém para tu falar na rua, tá? Para você dizer, olha, fulano tá com febre, tá com 39 graus. É para isso que serve grau Celsius. Grau Celsius não tem valor em questão. Vamos à terceira questão. Pelo visto vai ser uma isovolumétrica, né? Um certo gás ocupa um volume de 100 litros a uma dada pressão e temperatura. Qual o volume ocupado? Não é. Vai variar o volume. Ocupado pela mesma massa de gás, quando a pressão se reduzir a 3/4 da inicial e a temperatura se reduzir em 2/5 da inicial. Então presta atenção. Aqui o negócio tem um joguinho de português. Me acompanha, ó. Na segunda linha diz assim: quando a pressão do gás se reduzir a 3/4 da inicial. Então, quem é a pressão inicial? P. Quem é a nova pressão? 3/4 de P. E a temperatura se reduzir em 2/5. Ou seja, não estou dizendo que ele se reduziu a 2/5. Ele é T menos 2/5 de T, o que dá 3/5. Entendeu isso? Bora lá. Volume é 10. Quem é a pressão? P. Quem é a temperatura? T. Quem é o novo volume? É o que eu quero saber. Quem é a pressão? 3/4 de P, porque reduziu A. E quem é a temperatura? Reduziu em. Então é T menos 2/5 de T, o que é 3/5 de T. Como é a equação geral? P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Substitui. V1 10, P1 P, T1 T. P2 3/4 de P, V2 é o que eu quero saber, T2 3/5 de T. Fazendo o cálculo eu vou achar 8 litros. Ok? Espero que esteja todo mundo acompanhando e entendendo o cálculo. Bom, assim que eu saio disso, eu já vou para as leis químicas dos gases, que agora eu vou relacionar mais com a parte de volume e mol. Então, a primeira lei diz que é a lei volumétrica de Gay-Lussac. Quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, volumes dos reagentes e dos produtos gasosos formam uma proporção constante em números inteiros. Gente, essa proporção é também a proporção em número de mol. Então, lá quando tu estiver fazendo estequiometria,
A proporção em volume, quando a temperatura e a pressão for constante, é a mesma proporção em mol. Então, olha aí, ele fez uma reação de hidrogênio, cloro e gás clorídrico. 15 litros de hidrogênio reage com 15 litros de cloro, formando 30 litros de gás clorídrico. Ah, eu somei? Não, foi aleatório, isso aí é observado. A proporção é 1 para 1 para 2, se eu simplificar para 15. Já no outro caso, hidrogênio, oxigênio e água. 6 metros cúbicos de hidrogênio reage com 3 metros cúbicos de oxigênio, formando 6 metros cúbicos de água. Então, a proporção é 2, 1, 2. Lei de Avogadro. Volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos à mesma pressão e temperatura, encerram o mesmo número de moléculas, o mesmo número de mol, né? Então, 2 volumes de hidrogênio, 1 volume de oxigênio, que dá 3 volumes iniciais, dá 2 volumes de vapor de água. Então, o número de moléculas é proporcional a isso. 2 volumes é como se fosse 2 moléculas, 1 volume e 1 molécula, gerando 2 volumes que seriam 2 moléculas, tá? Isso aí é uma proporção que também vai valer para o número de mol. E aí chegamos naquela ideia do volume molar, que é muito fácil de entender. Volume molar é o volume ocupado por 1 mol de um gás em determinadas condições de temperatura e pressão. Nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, quando eu questionar vocês vão me responder que é 22,4 litros. Professor, no vestibular diz, pode até dizer, mas o aluno que sabe, ele está um passo à frente. Ele não vai precisar bater cabeça, ele já sabe o que é volume molar, ele já faz a questão mais rápido. Aluno de Enem sabe, eu tenho pouquíssimos minutos, em média 3 minutos, né, por uma questão. Eu vou ganhar tempo. Ah, mas eu não preciso decorar. Não, mas aquele que passa é aquele que sabe, que fez muita questão. Isso aqui, gente, não é só tu entender o que eu tô falando, não. Não fez questão, não fez nada. Vamos fazer questão. Essa aula aqui não é para te dizer que química é a coisa mais fácil, é para dizer que você consegue. Eu acredito em você, mas você tem que estudar, você tem que exercitar. Bora lá. Então, chegamos no que mais cai, que a física tenta dizer que tem a ver com eles, mas isso aqui é química, tá? Química é química e vamos deixar nossos priminhos da física lá no canto deles, a gente empresta a nossa equação para eles. A equação de Clapeyron diz o quê? Pressão vezes o volume é igual ao número de mol vezes a constante real dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Tá. Pressão já falamos, sabemos. Volume já sabemos, sem problema. O que é o número de mol? É a relação entre a massa do gás e sua massa molar, que você sabe calcular. O que é o R? É a constante real dos gases. Olha lá embaixo dizendo, ó, os valores do R estão relacionados a unidades empregadas para indicar outras grandezas. Então, uma constante. Agora, como que eu vou trabalhar aí? É assim. Se minha pressão for dada em milímetro de mercúrio e o volume em litros, R é 62,3. Se for quilopascal em litro, 8,131. E o mais comum de aparecer, quando a pressão é em ATM e o volume em litros, 0,082. Tudo bem? Então você vai saber esses 3 números, porque dependendo da pressão e do volume, eu vou colocar o R correspondente. Vamos fazer uma questão de teste? Qual o volume de um balão contendo 44 gramas de gás hélio, então a massa molar do hélio é 4, utilizando em parques de diversão ou em propaganda num dia em que a temperatura é 32 graus Celsius e a pressão é 2,5 atm. Então, bora anotar. P. Quem é P? 2,5. Quem é V? É o que eu quero saber.
Quem é N? N é a massa, que é 44, dividido pela massa molar, que é quem? 4. Quem é o R? Ora, P é ATM. Então, o R é 0,082. E quem seria a temperatura? 32 mais 273. Bora ver a resolução? Tá aí, ó. Todos os dados que eu falei para você, né? PV igual a nRT. PV igual a massa sobre massa molar, RT. V, ele isolou e botou o P para baixo, ó. O P passa para baixo para o V, já que ele quer o volume. M é quem? 44, Mzinho. R, 0,082. Quem é a temperatura? 32 mais 273 dá 305. Quem é o Mzão, a massa molar? Está na questão, 4. E quem é a pressão? 2,5. Respondendo tudo, 110 litros, tá? Questão fácil. Lembrar, toda vez que a questão me falar em massa, eu uso PV igual a nRT. Toda vez que a questão não falar em massa, é PV sobre T. Agora, chegando já nas partes finais, vamos falar um pouquinho sobre mistura de gases. E para a gente entender um pouquinho de mistura de gases, funciona assim. Muitos sistemas gasosos são misturas de gases, como por exemplo o ar que respiramos. Toda mistura de gás é sempre homogênea. Já falamos sobre isso. Pode ter exceção se a questão quiser, mas em geral é homogêneo. O que é a pressão parcial? Gente, eu não vou nem ler isso aqui não. Vocês vão ler. Eu vou explicar o que é e vocês me acompanhem. Pense assim. Eu tenho um recipiente e lá tem uma pressão de 10 atm. E lá dentro eu tenho 2 gases. Vou pegar aqui então o exemplo que ele me deu. Ó. Ele tem aqui uma pressão total. Ele pegou um hélio de 2 atm e um argônio de 4 atm e misturou os dois. Então a pressão total seria a soma das pressões. Porque no gás ideal, um não interfere no outro. Certo? Isso? Então, se no gás ideal um gás não interfere no outro, a pressão total é a soma das pressões. Então vamos lá. Eu tenho um recipiente que a pressão é 10 atm. E lá dentro eu tenho oxigênio e eu tenho nitrogênio. Se o oxigênio for 40%, 40% de 10 é 4. Então o nitrogênio seria 60%. Que 60% de 10 é 6. 4 mais 6, 10. Então, a pressão parcial seria a pressão exercida individualmente por cada um dos gases que compõem aquela mistura. Ok? Se existe pressão parcial, também existe o volume parcial. Mas antes disso, deixa eu ver aqui se ele quer nos dizer alguma coisa. Não, não quer. Só quer dizer isso, que a soma das pressões é igual a pressão total. O volume parcial, que é a lei de Amagat, diz o quê? Que cada gás ocupa um volume, já que um não interfere no outro. E a soma dos seus volumes é o volume total. Então, se eu tenho um gás que ocupa 2 litros e outro que ocupa 8 litros, os dois juntos ocuparão 10 litros. Então, o volume parcial é o volume que um gás ocuparia se ele estivesse com a mesma pressão e temperatura da mistura, né? Seria isso. Você pode fazer isso percentualmente também, tá? Aqui ele vai falar um pouquinho sobre fração molar, a relação entre o número de mol de gás e o número da mistura. Também pode fazer, mas isso aqui eu vou deixar para soluções. Não se preocupe, guarda esse slide para soluções, que é assunto de segundo ano. Bora fazer aqui um teste para a gente entender. Um balão tem 48 gramas de O2, 24 gramas de hélio e 160 gramas de SO2. Eu quero a fração molar de cada gás. Eu disse que ia deixar, mas eu vou fazer essa questão, mas
é só para cá, tá bom? Como funciona? Bora lá. Primeiro eu tenho que calcular o número de mol. O número de mol é essa massa, 48, sobre a massa molar. Cada oxigênio pesa 16, então 2,32. 48 por 32, 1,5. Do hélio, o hélio pesa 4, então 24 dividido por 4, 6. O SO2, S é 32 e O é 16. Então dá 64. Então 160 por 64, 2,5. Quantos mol eu tenho no total? 10 mol. Então, qual é a porcentagem de cada um? Ora, posso fazer por regra de 3. 10 é 100%, o O2, 1,5 é X. Ou só dividir 1,5 por 10, 0,15, 15%. 6 por 10, 0,60, 60%. 2,5 por 10, 0,25, 25%. Ele quer saber a pressão parcial que cada gás, quando a pressão total é 1000 milímetros de mercúrio. Desculpa, vou voltar aqui. Bora lá. Então, como tu vai calcular? A pressão parcial será igual à fração molar vezes a pressão total. Então, quem é a fração molar do O2? 0,15. E quem é a pressão total? 1000, então 150. Quem é a fração molar do hélio? 60%, 0,60. Vezes o total, 1.600. Quem é a fração molar do SO2? 0,25. Vezes o total, 1.000. 250. Se eu somar esses três valores, dará 1.000. Outra questão aí, ó. Após a abertura, considere o sistema ao lado. Após a abertura da torneira de comunicação dos frascos, mantendo-se a temperatura, determine a pressão parcial dos gases. Então, é o seguinte. A temperatura está constante. O volume vai ser somado, não é isso? Eu tenho 2 litros e 3 litros. Então, eu vou ter 5 litros. E aí eu posso fazer uma regra de 3. Pensa comigo. Se a pressão de N2 era 1 com 3 litros, eu posso fazer, legal, P1V1 igual a P2V2 para cada um deles. Olha isso. Bora ver como fica, ó. Temperatura constante, transformação isotérmica, P1V1, P2V2. Aí, o que eu disse para vocês. N2, então bora lá. Quem seria na torneira fechada? A pressão é 1, o volume é 3. Quando abrir a torneira, o volume passa a ser 5, porque é 3 mais 2, é o volume somado. Quem é a nova pressão? P2, 0,6. No O2, é o mesmo caso. Com a torneira aberta, a pressão é 5, o volume é 2. Quando eu abrir, ocupa 5. Quem é a pressão? 2. Então, quem é a pressão total? A soma de 2 mais 0,6. Bom, outro conceito útil é a massa molar aparente, que é a massa molar média. Aqui, como tu vai fazer? Tu vai pegar a massa molar, multiplicar pela porcentagem, depois dividir por 100%. Aí, eu tenho aqui, por exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico, ele tem 78% da atmosfera. E ele tem, o atmosférico tem 78% de N2. Quem é a massa molar do N2? 2 vezes 14, 28. Do O2, corresponde a 21%. 2 vezes 16, 32. O argônio, 1%. Ou seja, 40. Como que eu faço? 28 vezes 78, 21 mais 32, 1 mais 40. Se eu somar 78, 21 e 1, dá 100%. Fazendo esse cálculo, a massa molar do ar é 28,96. Por isso vocês vão ver questão que diz que o ar tem massa 29. É por essa razão. Densidade absoluta. Massa sobre volume, não é isso? Não tem grandes questões. Massa sobre volume. E quem é a densidade relativa?
a relação entre a massa de dois gases. Então, a densidade absoluta pode ser calculada como pressão vezes massa molar dividido por RT. Quem é a densidade de A, de um gás A, sobre a densidade B? É a massa molar de A sobre a massa molar de B. Então, você pode fazer de duas formas essas questões. Difusão e efusão. O que é a difusão? É a passagem de um soluto, no caso, de um gás, do seu ambiente de maior concentração para o de menor concentração. Então, por exemplo, se eu chegar e ver uma fumaça muito grande, chega o céu está escuro, com o tempo aquela região vai clareando e a fumaça vai se espalhar para outros lugares, certo? Olha aí no caso que a gente botou aí, tem um balão de hélio e o balão está voando, aí tem O2 e nitrogênio na atmosfera. Quando eu vier no dia seguinte, o balão está no chão. Por quê? Porque dentro do balão só tinha hélio e fora do balão não tem hélio. Então o hélio vai sair pelos poros do balão para a atmosfera e para tentar igualar a concentração. E isso é o que nós chamamos de difusão. Passagem do ambiente com maior concentração para o ambiente de menor concentração. Professor, e o que seria a efusão? Pensa um minutinho. Efusão, gente, seria a passagem, é o mesmo caso da difusão, só que ocorre por pequenos orifícios, ou seja, você está em casa e passa um gás de cozinha pelo buraco da fechadura. É uma difusão, mas nesse caso você chamará de efusão, entendeu? Porque passou por um pequeno espaço. Então, passagem do gás é efusão através de pequenos orifícios. A passagem de um gás através de uma parede porosa é uma efusão, no caso do balão. Difusão, propriedade de duas ou mais substâncias misturarem-se espontaneamente, resultando em soluções, quando colocadas na presença uma da outra. Então, basicamente é isso. Existe uma lei chamada Lei de Graham, que mostra a velocidade de difusão de dois gases. Ou seja, imagina que eu estivesse num ambiente e jogasse dois gases e eu quero que eles se espalhem. Qual vai mais rápido? A velocidade do gás 1 sobre a velocidade do gás 2 é igual à raiz quadrada da densidade de 2 sobre 1. Inverte. Ou também a relação entre a massa molar de 2 sobre 1, certo? Lei de difusão de Graham aí mostrando, ó, o gás A indo para a região do gás B. Quanto maior a massa molar, maior a densidade, menor a velocidade de espalhamento, certo? Então, velocidade de A sobre velocidade de B é a raiz quadrada da massa molar de B sobre a massa molar de A e vale tanto para difusão como para efusão. Ó, e a questão é essa. Desculpa. Opa. Eu acho que essa daqui nem está com a resposta, mas a gente fala rapidinho como faz. Quantas vezes o hélio se funde mais rápido do que o N2? Então, velocidade do hélio sobre velocidade do hidrogênio, sobre velocidade do N2. Ó, raiz quadrada da massa molar do N2 sobre a massa molar do hidrogênio. Quem é a massa do N2? N2, 14 vezes 2, 28. E o hidrogênio, 1 vezes 2, 2. Então, fica raiz quadrada de 28 sobre 2. Raiz quadrada de 14. Raiz quadrada de 14 é mais ou menos 3,7, 3,8. Então, o hidrogênio tem uma velocidade 3,7 maior do que a do nitrogênio. Uma mistura gasosa constituída por 12 gramas de hidrogênio e 32 gramas
de metano ocupam um recipiente de 100 litros e exercem uma pressão de 2 atm. Beleza. Determine a fração molar. Como que eu faço? Primeiro eu calculo o número de mol de hidrogênio. 12 dividido pela massa molar dele, que é 2. Então, 12 por 2 dá 6 mol. Beleza. Metano, bora ver a massa? Carbono, 12. Hidrogênio, 1. Então, 4 vezes 1. CH4 dá 16. Então, 32 dividido por 16 dá 2. Então, 6 mol de H2, 2 mol de metano, formando 8 mol. Então, 8 mol é o meu 100%. Aí eu consigo calcular hidrogênio e eu consigo calcular o metano. Tá ok? Com isso, dá para fazer essa questão. Vou passar. Nas dúvidas, vocês podem deixar algum comentário que eu mando a resolução para vocês. Mas mandem as resoluções de vocês nos comentários para mim que eu vou corrigir. Eu vou ter um slide final aqui. Eu nunca botaria isso aqui. Minto, se eu disser que nunca botaria numa prova. Principalmente no ensino superior a gente bota. Mas é importante vocês notarem a questão da equação do gás real, que é chamada de equação de Van der Waals, né? O que diz? Lembra na Clapeyron que é PV igual a NRT? Olha o que aqui mudou. P mais AN2V2. O que é isso? A é uma constante que fala da atração entre as partículas. O que tu tem que ler nessa equação? Professor, eu tenho que saber essa equação? Não. Tu tem que saber que num gás real, a pressão não é só o impacto nas paredes. Também tem forças de atração e A vai depender da molécula que eu estou estudando, certo? Quanto maior A, maior a atração entre as moléculas. E o que foi que eu disse lá atrás? Que o volume não é mais o volume do recipiente. Você tem que tirar a quantidade, o volume de cada partícula, não é isso? Então, pronto. Volume é menos NB. N é o número de partículas, número de mol, vezes B, que é o volume de cada molécula. Então, quanto maior B, maior o volume da molécula. Então, o volume tem que ser subtraído do volume das partículas. Gente, na prática, dá quase o mesmo valor. Mas, se uma questão um dia falar sobre gases reais, ele pode questionar que a pressão ela tem um aumento devido a forças de atração e ela pode ter o volume, uma redução devido ao volume molecular. Tudo bem? Gente, eu fico aguardando as dúvidas. Podem colocando que a gente vai conversando, tá? Beleza? Muito, muito obrigado pela paciência de vocês. Assistam, divulguem essa aula. Estamos por aqui. Espero, me digam se gostaram desse método de aula, onde é só no slide aqui, ou se eu volto para aquele modelo mais do quadro. Ou a gente faz mais lives, me digam aí o que acharam, tá? Encerrando aqui a nossa gravação, muito obrigado e até mais.